Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, que temos estudado já há algum tempinho, e agora nós chegamos aqui no finalzinho do capítulo 11. Eu convido você então a acompanhar a leitura que farei do verso 15 até o final do capítulo 11, verso 19, que trata da sétima trombeta. Depois desse interlúdio, desse parênteses, né, do capítulo 10 e do início do capítulo 11, que fala a respeito daquilo que devemos fazer enquanto o fim não chega, como crentes em Cristo. Agora, no final do capítulo, ele reassume aí as tratativas a respeito das 7 trombetas, falando da sétima propriamente. Eu convido você a acompanhar a leitura que farei. Diz assim, pois, as Sagradas Escrituras: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfurecem, ou se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi visto a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Oremos mais uma vez. Pai querido, obrigado pela tua palavra, Deus, pela revelação das últimas coisas, que nos permite, ó Deus, tomar conhecimento de que o Senhor está dirigindo todas as coisas, agindo sobre tudo e todos. Nesse momento pedimos a tua bênção, a direção do teu Santo Espírito, para que este mesmo nos ilumine e nos edifique segundo a tua vontade e a tua bondade, para que possamos compreender a tua palavra e aplicá-la no nosso dia a dia, para o nosso próprio bem e para o louvor eterno do teu santo nome. Clamo ao Senhor para que o Senhor me ajude e que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, para que eu possa falar ao coração dos meus irmãos, da mesma forma que o Senhor falou ao meu coração no preparo desse sermão. É o que nós lhe suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Talvez você que está acompanhando aqui a nossa sequência, observou que nessa terceira sessão que trata sobre as trombetas, num determinado momento, o registro de João, paralelamente, abre os chamados 3 ais. Lembrando que as trombetas referem-se a esse juízo de Deus, né? Essa amostra grátis do juízo de Deus sobre os ímpios, enquanto estamos vivendo essa era que vai desde o período da ascensão de Cristo, ou da primeira vinda de Cristo, até a sua segunda vinda. E esses 3 ais demonstram de uma aplicação mais severa dessas punições ou desse juízo parcial de Deus sobre os ímpios. O primeiro ai, se você se lembra muito bem, ele vai trazer tormento, mas não traz morte para o ímpio. O segundo ai, através das guerras, esse ai traz morte, traz destruição. Mas talvez você esteja perguntando, e o terceiro ai? Onde que está esse negócio? Nós lemos, terminamos fazer a leitura aqui da terceira sessão,
E diferentemente do que os outros, dos outros ais, aqui não se fala mais nada nesse terceiro ai. Diz que se tem 3 ai, fala que passou o primeiro, fala que passou o segundo, mas o terceiro ai ficou aí perdido no mundo. Será? Não. A 7ª trombeta e o terceiro ai exatamente são as mesmas coisas, né? Então, e o terceiro ai? E a 7ª trombeta? Né? Porque o capítulo 10 para na 6ª trombeta, trazendo aí uma palavra aos crentes, uma vez que essa sessão está tratando especificamente do juízo sobre os ímpios. Mas o que nós esperamos, então, dessa 7ª trombeta, esse terceiro ai? No final do capítulo 11, irmãos, nós encontramos, então, o registro da 7ª trombeta, que, segundo o próprio texto, não tem segredo. É o dia do juízo final. É o dia do estabelecimento visível do reino. É muito comum as pessoas, ao lerem o capítulo final aqui do capítulo 11, quando diz, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor, ou quando, lá no verso 17, diz, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras e que és e que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. É muito comum aqueles que têm o óculos, né, cronológico e literal das passagens apocalípticas dizer, tá vendo, só na 7ª trombeta é que Jesus vai começar a reinar. Mas na verdade não é isso que Apocalipse está dizendo, mesmo porque já nas sessões anteriores já deixa muito claro que Jesus é o vitorioso, que já subiu aos céus, que já tomou o livro selado dos 7 selos, e que porque ele reina e recebeu toda a autoridade no céu e na terra, é que os selos foram abertos, e por conta da abertura dos selos, o evangelho avança enquanto que a perseguição vem sobre a igreja, e aí a igreja clama, os mártires clamam, e aí o Senhor, em resposta à oração dos crentes, derrama as trombetas. Então, obviamente que a 7ª trombeta é uma consequência natural da autoridade de Cristo sobre tudo e sobre todos, e do fato de ele estar reinando sobre tudo e sobre todos, abrindo os selos, dando direcionamento para tudo aquilo que já fora previsto antes da fundação do mundo. Então, a perspectiva de que ele ainda vai reinar, apresentada aqui, na verdade, mostra que na 7ª trombeta, todo olho verá, toda a língua confessará, todo joelho se dobrará e reconhecerá que o Senhor é aquele que governa, que reina desde sempre. O final do capítulo 11, então, aponta para a realidade do dia final, do dia do juízo, onde todo mundo reconhecerá. O reino passará de fato a ser visível. Há uma relação na teologia, né? Principalmente escatológica, que é denominada do já e o ainda não. É disso que está falando o final do capítulo 11. Jesus já reina, mas ainda não é reconhecido por todos como rei. Nesse dia o será. Não haverá ninguém, mesmo porque todos aqueles que já foram ressuscitados reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. Então, o terceiro ai, e esse ai é o mais doloroso na vida do ímpio, porque define a sua condição eterna, é um ai eterno, está associado àquilo que nós chamamos aqui de 7ª trombeta, que segundo o final do verso 18, tem o objetivo de trazer galardão para os justos e destruição para os moradores da terra ou para os ímpios. Veja aí comigo mais uma vez. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. 7ª trombeta, terceiro ai, é o dia da ira. E o tempo determinado para serem julgados os mortos. Provavelmente aqui é uma referência à ressurreição que o apóstolo Paulo e tantos outros textos do Novo Testamento já indicam como um dos eventos dentro da programação do dia final. E eles serão julgados para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos, e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, mas não apenas para julgar, para dar galardão para os crentes, mas também, final do verso 18, e para destruíres os que destroem a terra. A ideia
de vir agora a sétima trombeta, o terceiro ai, de ser o dia definitivo do juízo, o dia da grande ira do Senhor, o dia final, onde ele aplicará como juiz do seu justo julgamento sobre os crentes e descrentes, aplicando o galardão sobre os seus servos e destruição, não no sentido de aniquilamento, mas no sentido de aplicar da sua pena eterna, como os outros textos bíblicos vão dizer, com choro, ranger de dente, sobre aqueles que os desprezaram, perseguiram a sua igreja e não ouviram da palavra do Senhor. Portanto, terceiro ai, sétima trombeta, refere-se ao juízo final. Como nós lemos, isso fica mais claro aí a partir do verso 18. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos e para destruírem os que destroem a terra. Eis, portanto, o terceiro ai dos ímpios, a condenação eterna. O primeiro ai trata de tormentos que não conduzem à morte, mas muito que o persegue durante toda a sua vida. O segundo ai, das situações onde eles são alvos das situações do dia a dia, das guerras, pandemias e tantas outras circunstâncias que matam. E o terceiro ai, esse não tem como fugir, né? Esse terceiro ai é o juízo final. O primeiro ai vai trazer isso sobre uma parte dos ímpios, o segundo ai para mais uma outra parte dos ímpios, muitos sobrevivem, mas o terceiro ai é sobre todos, a totalidade dos ímpios. A sétima trombeta, portanto, é um misto, irmãos, do regozijo por parte dos crentes, que vão receber do galardão, pela graça de Deus, e ao mesmo tempo a fúria por parte dos ímpios. Segundo o contexto, os crentes representados na figura dos 24 anciãos, né? 24 por quê? São as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, representa o 12 mais 12, 24, então representa a totalidade dos crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Segundo esse símbolo, eles estão aí já assentados no seu trono e diante de Deus proclamam e se prostram com o rosto e adoram a Deus, porque chegou o dia final. O que os crentes vão fazer? Se prostrar diante daquele que nos salvou e adorá-lo, reconhecendo a sua bondade e a sua grandeza. Então, nesse contexto aqui onde os crentes representados pelos 24 anciãos adoram e engrandecem o Senhor e o Cristo, reconhecendo que o reino de Deus agora se torna visível a todos. Não que começa, mas que se torna visível a todos. As expressões, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor, e assumiste o teu grande poder e passaste a reinar, como eu já disse, não indicam que só depois da sétima trombeta Jesus vai reinar. O foco é que, com o toque da sétima trombeta, todo mundo verá quem de fato reina. O reinado de Jesus se tornará visível para todos. É o que diz o Salmo 2, que nós lemos na nossa liturgia, onde diz e exorta aos reis, às autoridades, para serem prudentes e darem ouvidos, a beijar o Filho, a reconhecer Jesus como o Rei soberano. Porque se assim não fizerem, nesse dia, serão alvos da ira, por terem zombado de Deus, por terem zombado do seu ungido. O Senhor aplicará sobre eles a ira que está preparada nesse dia, no dia da sétima e última trombeta, no dia do terceiro ai, a mesma forma que Daniel vai expressar também quando traz a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Ainda tratando do contexto, irmãos, então nessa síntese a respeito do juízo final, o foco está na aplicação final e definitiva sobre os ímpios. Óbvio, a terceira sessão está falando sobre isso. Logo, as expressões que apontam para o tempo determinado da ira, para julgar, destruir, reforçam isso. Principalmente quando associadas ao registro das manifestações do verso 19. Dá uma olhadinha aí comigo. Essas expressões apontam para o juízo de Deus.
Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Todas as expressões que apontam para as pragas, que apontam para as trombetas e que apontam para todas as manifestações poderosas de Deus no Antigo Testamento, demonstrando que Ele, só Ele, tem todo o poder para reinar eternamente. Tudo são símbolos do juízo divino que foram apresentados durante o progresso da revelação desde o Antigo Testamento. Todos os que já morreram serão julgados, segundo o verso 18, pelo Todo-Poderoso, que és e que eras, e que reinará pelos séculos dos séculos. A diferença é que os crentes em Cristo serão julgados e, uma vez justificados em Cristo Jesus, receberão do galardão desta graça. Enquanto que os ímpios que desprezaram o reinado de Cristo vão receber da justa punição preparada. Deste modo, então, irmãos, nós vemos que o final do capítulo 11 de Apocalipse nos fala sobre algumas verdades reveladas com o juízo final. É lógico que aqui o capítulo 11, ele não é a palavra definitiva sobre o juízo final, isso é tratado além em outros momentos no Apocalipse, mas aqui, de um modo específico, o foco é apresentar aí as verdades reveladas com o juízo final. A primeira verdade, irmãos, que essa sétima trombeta apresenta, a terceiro ai apresenta, é a verdade a respeito do verdadeiro rei e do verdadeiro reino. Para aqueles que estiverem vivendo até a volta de Cristo, principalmente as grandes autoridades, né? Os grandes da terra, eles acham que é eles que estão comandando tudo. Eles ainda pensam que tem algum governo. E por conta da longanimidade de Deus, alguns até têm sucesso nas suas práticas ditatoriais, como se fossem donos do mundo. Mas, ao tocar da sétima trombeta, eles verão que eles não mandam nada. Que toda a pompa, que a coroa, a faixa presidencial ou a toga lhes confere neste mundo caído, não vale absolutamente nada. Porque o verdadeiro reino e o verdadeiro rei se manifestará de modo visível a todos. O reino é do nosso Senhor e do seu Cristo. O verso 15 vai dizer: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Para todo sempre. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Isso vai ser visível. Por isso, a primeira verdade revelada com o juízo é sobre o verdadeiro rei e o verdadeiro reino. O reino espiritual, invisível, presente dentro de nós, como Cristo mesmo diz, e que cumpriu a profecia de Daniel, avançando sobre os impérios humanos e fazendo sombra por toda a terra, agora torna-se visível para todos. Ninguém nesse mundo, mesmo aqueles que já morreram, serão ressuscitados nesse dia para reconhecer o verdadeiro rei e o verdadeiro reino. Os crentes, cientes do senhorio de Jesus, prostram-se sobre o rosto e adoram a Deus na figura dos 24 anciãos. Há uma explosão de reverência, de gratidão e grande alegria por parte dos crentes. Como diz aí a canção, né? Aí que não lhe imagem, ou eu só posso imaginar, eu não tenho outra coisa a fazer diante desse Deus, senão ou prostrar, ou simplesmente ficar quieto, olhando para Ele e reconhecendo que Ele é Rei e que o seu reino é eterno. Não tem o que fazer. Essa é a expressão. Talvez nessa mesma canção, ele diz, não sei se eu vou saltar de alegria, como Malaquias diz, né, como um bezerro solto na estrebaria, ou se eu vou ficar ali parado, simplesmente
olhando e me alegrando diante do verdadeiro Rei, observando e reconhecendo o verdadeiro reino. Mas esta é a primeira verdade, irmãos, que a 7ª trombeta traz. Todo mundo, todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, de que Jesus é o Rei, que Deus o exaltou, e que o seu reino é para todo o sempre. Olhando ainda um pouco mais à frente, nós vamos observar a segunda verdade que a 7ª trombeta traz, é que haverá de fato o juízo e a justiça. Toda a injustiça vivida, toda a aplicação injusta aplicada pelos magistrados, por aqueles que foram investidos de autoridade durante toda a existência da humanidade, passará diante do justo juiz. Além de reconhecermos de fato quem é o Rei e o verdadeiro reino, nós agora experimentaremos de fato sobre o juízo e a justiça definitiva. Enquanto os crentes se prostram, adoram e rendem graças, o texto vai dizer que, na verdade, as nações se enfurecem. O texto diz aí no verso 18, na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Nós já vimos em outra sessão que os ímpios vão clamar para a natureza cair por cima deles, para que eles não sejam julgados. Eles preferem morrer ao invés de serem julgados. Não é difícil você lembrar de alguns casos na história desses covardes que eram cheios de autoridade, mas quando viram seus impérios ruindo, vão lá e se matam. Tiram a própria vida. Pensando que tirando a própria vida, resolveu o problema do juízo que viria sobre eles. Imbecis, tolos que são. Naquele dia, o verdadeiro rei, no verdadeiro reino, assentado como juiz, e o sol da justiça julgará todos os mortos. Mesmo que você se matou, meu amigo, você não está livre de passar pelo juízo. E o Senhor que reina e é justo juiz, julgará todos e cada um com justa justiça. Essa é a segunda verdade que a 7ª trombeta nos traz. O reino e o rei será reconhecido. E a justiça e o juízo serão definitivamente aplicados. Tudo aquilo que foi injusto, todas as práticas que foram realizadas, em especial de perseguição contra os crentes e contra a igreja verdadeira do Senhor, nesse dia, serão trazidos à tona e serão julgados por aquele que é o justo juiz. E por isso as nações se enfurecem. A fúria dos que habitam na terra se dá porque é chegado o dia do juízo final, o dia da ira, o tempo determinado para o julgamento. Não há mais a quem recorrer. Não tem mais a quem ludibriar. Não tem mais nenhum juiz para se pagar uma propina. Não tem nenhuma atitude corrupta que pode maquiar ou mudar o destino das questões humanas. Agora não. Agora não tem mais nenhuma postura ímpia, bancando, sustentando aqueles que estão investidos de autoridade para que os julgamentos sejam todos parciais. Não tem mais isso. Não haverá mais corrupção. Não haverá mais nenhum jeitinho. Não haverá delação premiada. O fogo do inferno não será diminuído, porque o justo juiz vai aplicar definitivamente a sua justiça justa. Não importa, agora não haverá mais riso por parte e zombaria por parte daqueles que desprezaram o verdadeiro rei. O juízo será aplicado
de um modo cabal e definitivo. O juízo final, que aplica condenação sobre os que destroem a terra, ou seja, os que habitam na terra, os ímpios, como já foi dito em outro lugar, e justificação sobre os crentes, ou que foram chamados de servos, profetas, né? Sejam eles pequenos como grandes, estes receberão, por conta da graça e pela obra de Cristo, o galardão que está previsto a eles. 3 palavras aqui apontam para a responsabilidade que pesava sobre os crentes, ou servos, né? Tanto lá no capítulo 10 e 11 que nós vimos. As mesmas palavras, de certa forma, os repetem aqui. Se você observar aí, verso 18, vai dizer assim: na verdade as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos. E aí ele diz, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem a Deus. Então ele qualifica os servos. Ele coloca como profeta, ele coloca como santo, e ele coloca como aquele que teme o seu nome. Se fizer um paralelo, dentro desse paralelismo progressivo, né, com os capítulos 10 e 11, a exortação aos crentes, você lembra que você tem que comer da palavra, né? Você lembra que está sendo medido, você tem que estar servindo e adorando no altar, e que você tem que estar profetizando. Lembra disso? Capítulo 10 e início do capítulo 11. Essas 3 palavras usadas aqui no final do capítulo 11 referem-se a essas funções. Então, aqueles que são os servos são chamados aqui de profetas, que é aqueles que trazem um testemunho, que pregam, que profetizam, que anunciam o evangelho, que é a responsabilidade sobre a igreja na figura das 2 testemunhas, ou das 2 oliveiras, ou dos 2 candeeiros. Capítulo 11. A outra palavra aí, os santos, são aqueles que obedecem, aqueles que vivem em santidade, que estão no altar, como diz o começo do capítulo 11. Isso porque você se lembra muito bem que para o sacerdote servir no altar, ele tinha que estar em santidade, em obediência. Ele tinha que se purificar. Por isso é chamado de santo. E a terceira palavra, aqueles que temem o teu nome, aqueles que reverenciam, aqueles que o adoram, aqueles que têm comunhão, que comem da sua carne, bebem do seu sangue, ou seja, aqueles que estão em plena e verdadeira intimidade com o Senhor. É dessa forma, então, irmãos, que é apresentado os crentes como um todo, nas funções que nos foi confiada dentro daquelas 2 características, quando Cristo nos constitui reino e sacerdotes. Como reino e sacerdote, nós profetizamos, nós andamos em vida consagrada, santa, e tememos ao Senhor a cada dia. Por isso, e por conta da obra de Cristo em nossa vida, esses profetas santos que temem, ou simplesmente chamados de servos de Deus, no dia do juízo, serão justificados definitivamente em Cristo. E por conta da obra de Cristo, não receberão a justa punição que merecem, mas receberão um galardão garantido pela graça do próprio Senhor Jesus Cristo. Em outro momento, vai nos dizer que isso é possível porque as nossas vestes foram lavadas no sangue e alvejadas no sangue do Cordeiro. Então veja, irmãos, a segunda verdade que a 7ª trombeta traz é sobre o juízo e a verdadeira justiça. Nós já vimos que com a 7ª trombeta, o verdadeiro rei e o verdadeiro reino serão revelados para todos. O juízo e a justiça também serão aplicados sobre todos. Mas tem uma terceira verdade que também essa passagem nos ensina. Com a vinda da 7ª trombeta, ou do terceiro ai, o dia da ira, o dia do julgamento, a terceira verdade que nos traz é a respeito do estado final. Os crentes vão entrar nesse céu onde se vê a aliança, a arca da aliança. Enquanto os que destroem a terra receberão da destruição prevista para eles. Aqui nós vemos então o cumprimento da real aliança de Deus com o seu povo. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. É assim que diz o verso 19.
Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Se você se lembra muito bem, na parte anterior, que fala das duas testemunhas, que é a mesma coisa das duas oliveiras, ou dos dois candeeiros, que é a igreja, na função de reino e sacerdote, atormenta o mundo com a sua pregação. Eles serão calados pelo mundo, por isso o mundo se alegra dele, e eles, como mortos, estarão estirados aqui. O cadáver não é enterrado, mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte do Senhor vem sobre essa igreja, e ela se coloca de novo em pé para pregar novamente? Não. Mas para ouvir do céu, subir para cá. Subir para onde? Para esse santuário de Deus, onde está a arca da aliança no céu. Logo, o final do capítulo 11, que trata da 7ª trombeta, apresenta essa terceira verdade, que com o terceiro ai e com a 7ª trombeta, irmãos, nós temos a inauguração definitiva de um novo céu, de uma nova terra, mas também de um lugar definitivo de castigo para aqueles que serão lançados junto com o diabo, com o inferno, segundo o Apocalipse, os capítulos finais vão dizer, para o sofrimento eterno e para a justa punição eterna, onde a ira de Deus será presente por toda a existência. Então, a arca da aliança, como símbolo da fidelidade de Deus e das suas promessas, é usada aqui para pontuar a inauguração do novo estado final. Vida eterna, nova terra, novo céu. Júbilo e juízo são os dois lados da moeda do dia do juízo. Júbilo para os crentes, juízo definitivo para os ímpios, ou o terceiro ai. Para os crentes, aliança. Veja aí Apocalipse capítulo 7. Voltando aí para a sessão anterior, capítulo 7, verso 13, vai dizer assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. A 7ª trombeta, repetindo o final aqui da última sessão, aponta para a inauguração desse novo estado final, de novo céu e nova terra para os crentes, lugar onde está o santuário de Deus. E como parte desse tabernáculo, ou habitando com Deus, por isso a festa dos tabernáculos aponta para esse estado final, Deus habitando com o seu povo, no meio do seu povo, suprindo o seu povo, na figura de Cristo como o Cordeiro que venceu, saciando toda a fome, toda a sede, e Deus no seu consolo e conforto eterno, trazendo tal consolo e conforto por toda a eternidade, enxugando do nosso rosto toda a lágrima. É disso que a 7ª trombeta trata, o estabelecimento, a abertura e instalação definitiva desse estado final, do novo céu e da nova terra. Isso para os crentes que tiveram as suas vestes lavadas, alvejadas no sangue do Cordeiro. Não fomos para lá por conta das nossas próprias obras, pelos nossos próprios feitos. Nós fomos para lá porque o sangue de Cristo nos lavou. O sangue de Cristo nos justificou. O sangue de Cristo nos pagou toda a nossa dívida. E por isso podemos entrar nesse novo céu, nessa nova terra, diante do santuário de Deus. Esse é o nosso júbilo. Mas o estado final não é só de júbilo, é de juízo.
E por isso, para os ímpios, é o terceiro ai. É a aplicação total da ira de Deus. Se as trombetas tratam da aplicação parcial da ira de Deus sobre os ímpios durante a nossa existência, a sétima trombeta traz a última e definitiva aplicação. A justiça total e final. Aplicando sobre eles, nos termos aqui do capítulo 11, destruição sobre aqueles que destruíram. Sobre aqueles que foram perseguidores, que ficaram na prática dos seus assassínios, das suas idolatrias, e de tudo aquilo que não presta. Se você observar ainda nessa mesma sessão, nós vamos ver que tais homens, mesmo recebendo todas essas demonstrações do juízo de Deus, eles não se arrependem. Eles não reconhecem Jesus como o Senhor e verdadeiro Deus, mas eles continuam na prática das suas impiedades. Veja aí o que diz o final do capítulo 9, verso 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das suas ou das obras das suas mãos, deixando de adorar a demônios. Eles são religiosos, irmãos. Esses ímpios não são pessoas terríveis. São pessoas aparentemente boas, religiosas, fazem o bem, só que não estão adorando o verdadeiro Deus. São religiosos que estão idolatrando ídolos de prata, de ouro, de madeira, ou até mesmo demônios. É isso que o texto está dizendo. Observe aí. Tais homens, então, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos, seja um ídolo de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, de plástico, seja lá o que for, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Então veja, esses ímpios são religiosos, mas adoram o Deus falso. Só que não são apenas esses ímpios religiosos que adoram a demônios ou adoram a ídolos, e que acham que estão fazendo bem, e que acham que estão servindo o Deus verdadeiro, quando na verdade não estão, porque estão servindo aqueles que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Mas também os ímpios malvadões, né? Verso 21, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem ainda se arrependeram das suas feitiçarias, nem ainda se arrependeram da sua prostituição, e nem se arrependeram dos seus furtos. Todos os flagelos e trombetas vindo sobre eles, dificuldades, está levando a burdoada, uma atrás da outra, mas não se arrependem. E agora, com a chegada da última trombeta, a sétima trombeta, não tem mais tempo para se arrepender. A aplicação agora é definitiva. Eles tiveram toda a existência recebendo os flagelos e as trombetas de Deus, mas continuaram na religiosidade, adorando a demônios e a ídolos. Continuaram na prática da violência, na prática da promiscuidade, na prática da corrupção e do engano. Vinham à igreja, é verdade, muitos deles até frequentavam, até atuavam de certa forma na igreja, mas o coração estava longe do verdadeiro Deus. Estava no átrio da igreja, mas não estava no altar da igreja. Quando foi medido o templo diz, olha, meça simplesmente o altar, para ver quem está servindo e adorando. Estavam lá, eram religiosos, mas não estavam servindo e adorando. Estavam ali, vendo a banda passar, ao invés de tocar na banda, como eu tenho dito nesses últimos tempos. Naquele dia, meus irmãos, o Senhor Jesus mesmo disse que muitos até dirão, mas Senhor, em teu nome fizemos tanta coisa. E o Senhor Jesus diz, eu lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Esta é a sétima trombeta, irmãos. É o terceiro ai. Tem muita gente que acha que vai para o céu com seus próprios esforços e vai ter uma bela de uma surpresa naquele dia.
Porque a sétima trombeta revela quem é o verdadeiro rei e o seu verdadeiro reino. Revela qual o verdadeiro juízo e qual a verdadeira justiça. E ao mesmo tempo inaugura o estado final. E somente aqueles que nasceram de novo, que não nasceram da vontade do homem, que não nasceram da vontade da carne, e não nasceram da vontade do sangue, mas nasceram da vontade de Deus, a quem foi dado o poder de ser feito filho de Deus. Somente esses que tiveram as suas vestimentas lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro, depositando a sua confiança em Cristo Jesus e vivendo como reino e sacerdote para esse Deus que reina de modo sempre eterno, somente esses, no dia da última trombeta, irmãos, estará definitivamente no céu, ou no tabernáculo do céu, onde está a arca da aliança, onde está a presença de Deus, onde está a provisão eterna do Senhor e o consolo para todos aqueles que ali estiverem. O objetivo dessa mensagem não é colocar medo, mas é dizer, olha, o dia da ira virá, o dia do julgamento virá, o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. O dia que esse reino invisível que está alcançando eleitos de todas as nações se tornará visível a todos os homens. Esse dia virá. Não tem como fugir dele. Por isso, a hora é agora. Arrependei-vos e crede, diz o Evangelho. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, que sejam despertados hoje, para se entregarem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e darem frutos do arrependimento, enquanto o Senhor permitir você viver aqui, como reino, como embaixador dele, e como sacerdote, servindo de um modo consagrado e santo no altar do Senhor, não vivendo mais para si mesmo, mortificando a sua carne e vivendo agora para a honra e glória daquele que reina. O tempo de salvação ainda está aberto, mas esse dia, esse ano aceitável do Senhor terminará exatamente ao tocar da sétima ou da última trombeta. Hoje de manhã, na escola dominical, nós tratando sobre escatologia, a volta de Jesus, eu até brinquei com vocês no sentido de uma analogia daquela brincadeira de criança, né? Quando você tem uma turminha e alguém levantava a mão e falava assim, quer brincar de alguma coisa, põe o dedo aqui que já vai fechar. E a brincadeira é essa, quem quer ir para o céu, põe o dedo aqui que já vai fechar. Porque ao tocar da última trombeta, meu amigo, não dá tempo mais. A mão já fechou. A hora é agora. Se você tem ouvidos para ouvir, se você foi despertado, se a chavinha virou, se arrependa hoje e entregue-se totalmente a Jesus Cristo como Rei da sua vida. Pare de viver para si mesmo, de correr atrás das coisas puramente terrenas e se torne um cooperador do Evangelho. Deixe de ser um inimigo da cruz de Cristo e passe a ser um servo fiel e verdadeiro hoje, que amanhã pode ser tarde demais. Concluindo, mais uma vez Apocalipse reconta a história dos últimos dias. Como já vimos na primeira sessão, exortando a igreja a permanecer fiel até o fim. Pois Jesus está conosco e conhece as nossas obras. Na segunda sessão, exortando a igreja a permanecer fiel e pregando o Evangelho, mesmo diante das perseguições, tribulações e ameaças dos ímpios. Pois Jesus está no trono. E a terceira sessão, que terminamos agora, exortando os crentes a serem fiéis, santos, obedientes e servos, que testemunhem enquanto juízos parciais são derramados sobre os ímpios, pois Jesus é quem nos protege. Da mesma forma
que no Egito Deus protegeu o povo de Israel enquanto derramava das pragas sobre os egípcios, hoje Deus preserva os seus filhos fiéis enquanto derrama das trombetas, dos flagelos sobre aqueles que estão na prática da adoração ao demônio, aos ídolos, ao assassinato, prostituição, pureza e tudo mais que nós já relatamos. Se a sua vida, irmão, se resume a uma falsa religiosidade, se a sua vida se resume à prática de violência, se a sua vida se resume à promiscuidade, se a sua vida se resume à idolatria, se a sua vida se resume à corrupção, cuidado. Estes serão alvos do justo, do juízo, do único rei verdadeiro sobre todo o mundo. E não tem o que se fazer depois que a última trombeta for soada. Arrume a sua vida hoje. O reino espiritual, invisível, que faz sombra em toda a terra, se tornará visível para todos. Todo olho verá. Todos os ímpios de todas as tribos da terra se lamentarão, como diz Apocalipse 1:7. Pois chegou o grande dia da ira do Cordeiro, como diz Apocalipse 6:17. Todos entenderão que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Rei para toda a eternidade, como diz Apocalipse 11, que nós lemos. Nele, em Cristo, lavado em seu sangue, podemos desfrutar das bênçãos eternas no santuário de Deus que está no céu. Lá não haverá mais perseguição, sofrimento, choro ou lamento, mas haverá provisão. Por isso o final do Apocalipse termina assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. E o Senhor nos promete que vem sem demora. Abra sua Bíblia lá, Apocalipse capítulo 22, verso 17. Vamos ler juntos? Aqui, fechando a última sessão que nós ainda vamos tratar, mas é dito assim, todos, verso 17, capítulo 22, verso 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Se os teus ouvidos foram abertos, hoje é dia de salvação. Se você tem sede, venha e receba de graça a água da vida. Se você ainda não se entregou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você não reconheceu a tua depravação, o teu pecado, e não se arrependeu e creu nele, hoje é dia de salvação. Você tem sede? Venha. Agora, se os teus ouvidos ainda estão fechados, irmãos, se a palavra de Deus ainda não faz sentido para você, tudo aquilo que eu disse hoje só serve para amontoar mais brasa na sua cabeça. E naquele dia, você não poderá dizer, em hipótese alguma, que não foi advertido pelo atalaia do Senhor. Que você busque com todo o seu coração uma comunhão íntima e verdadeira com Deus. Arrependa-se dos seus pecados, mude de vida, se entregue a Jesus, porque só Ele pode saciar a tua sede. E que Ele assim nos abençoe. Amém.